A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui de novo gravando mais um podcast Inovação na Veia. Hoje trouxemos um convidado muito especial, mas antes de falar do convidado, eu vou falar um pouquinho, né? Nós estamos aí em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Amazon Music, e a gente está no YouTube da FCJ, Venture Builder, e no YouTube também da Rádio Mix FM BH. Então, estamos aí com essa parceria, essa collab com a Mix, está sendo um sucesso. Eu queria agradecer muito a audiência, a presença de vocês, né? E pedir também para vocês se inscreverem no nosso canal, principalmente no Spotify, para poder acompanhar aí todos os conteúdos. A gente tem muito conteúdo bom ainda para soltar esse ano. A gente está quase terminando essa temporada, mas estamos aí com várias novidades para a próxima temporada também. Então hoje eu queria, né, chamar aqui o Geraldo Santos, é uma pessoa que eu admiro muito, já trabalhei muito com ele em várias frentes, mas eu queria que o Geraldo se apresentasse, contasse um pouquinho aí também da sua trajetória profissional, Geraldo. Olá, Weber, super obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco dessa trajetória aí no setor de inovação, de startups, de tecnologia. Bom, eu iniciei minha carreira muito jovem, sempre já no setor de tecnologia, aos 16 anos, e antes até de formação em análise de sistemas, que é para onde eu caminhei. E mesmo depois de formado, eu nunca usei tecnologia como desenvolvedor, né? Assim, nunca tive uma atividade técnica, sempre usei o conhecimento de tecnologia para aplicar no negócio. Diferente dos meus colegas na época lá dessa área, eu não segui uma carreira vertical também, eu segui uma carreira horizontal. Então, com isso, eu fui me aprofundando em várias áreas diferentes dentro de uma grande empresa distribuidora de software na época, onde foi uma escola e um aprendizado interessante para poder criar empresas do zero, né? Então, foi assim que eu entrei na área, atuando em várias frentes, desde treinamento, marketing, eventos, comunicação, gerência de produtos, até integrar a parte de serviços, suporte, consultoria e por aí vai. Que isso me deu um know-how e um conhecimento bastante grande do setor, porque era o maior distribuidor de software no país, no momento que não existiam as subsidiárias presentes aqui com escritórios próprios. Então, isso já faz muito tempo, como você pode imaginar, né? Então, com isso, a gente acompanhou de perto aí, desde o nascimento do zero de uma nova unidade de negócios, representando uma marca internacional de software, normalmente, com toda a estruturação, todo o plano de negócios, todo o plano de estruturação de equipe, de estruturação de go-to-marketing, de desenvolvimento de mercado, de canais de vendas e, consequentemente, de clientes e por aí vai, né? Então, essa bagagem foi bastante grande. Eventos é uma veia que, dessa época, veio bastante forte também, porque era o que a gente mais usava, né? Inclusive para relacionamento com clientes, abertura de novos mercados, geração de demanda, etc. Então, em algum momento dessa trajetória, depois de 10 anos talvez, eu decidi empreender, porque eu já tinha uma veia empreendedora, provavelmente desde dos 10 anos, onde eu já reunia lá no quintal da minha casa colegas de escola para poder assistir slides de projetores que existiam na época, cobrando lá X centavos, sei lá qual era a moeda da época, para poder assistir isso. Então, essa veia sempre existiu. E aí decidi realmente empreender depois dessa grande experiência nesse segmento de tecnologia, né? E a partir daí foram os últimos 30 anos, né? Só isso. Passou muito rápido, parece que foi ontem. E aí tem uma história enorme, né? Que, para resumir aqui, foram várias empresas, principalmente na área de consultoria, marketing, eventos, focada para atender o setor de tecnologia, né? E principalmente porque, como eu falei, as empresas começaram a entrar no Brasil, né? As subsidiárias começaram a abrir os seus escritórios e demandavam agências com conhecimento de mercado para poder desenvolver o mercado. Então, encontravam
em nós aí todo esse conhecimento, diferente de uma agência de publicidade que não Sim. tinha esse know-how, né? Então, com isso, a gente foi crescendo muito rápido. Em 5 anos, a gente já estava atendendo os principais players multinacionais aí na área de software. Focamos principalmente no setor de eventos, que é onde o mercado demandou muito. Então, a gente se tornou aí referência nesse setor, construindo grandes eventos com qualidade, com decisores, com um potencial de geração de negócios muito forte, que sempre foi a nossa veia e nossa pegada, porque não basta fazer um evento que não dê retorno Sim. em negócios para quem está organizando e fazendo, investindo naquele evento. Então, desde o início lá, há 30 anos atrás, essa sempre foi a nossa veia forte, e a partir daí começamos a criar outras empresas. Muitas deram certo, outras quebraram, né? São aqueles aprendizados que você nunca quer ter, mas que são importantíssimos na carreira empreendedora, né? É doloroso Fazem no parte, bolso, né? Inclusive, né? Não só no bolso pessoal, mas na família também, mas faz parte do processo, né? Sim. Nesse meio tempo, 2 startups, no mínimo, aí, que tiveram sucesso, entre outras que não deram certo, com 2 saídas também para investidores, que nos deu aí uma bagagem bastante grande também dentro desse ecossistema de startups. Então, enfim, um pouco resumidamente aqui, em meia dúzia de palavras, os 40 anos de atuação no mínimo, aí, talvez um pouquinho mais, nesse segmento de tecnologia, inovação, startups, sendo que os últimos 15 realmente focados em ajudar e contribuir para o crescimento do ecossistema nacional de startups e inovação, né? Até 2 anos atrás, a gente liderava o Startupi, que é um portal de conteúdo e notícias, um dos maiores do Brasil, o pioneiro, e que ajudou nesse processo todo de desenvolver o mercado nacional, dar voz para as comunidades, dar voz para as startups, empreendedores, inclusive fora das capitais, etc. E foi uma grande iniciativa aí que eu fiquei muito feliz de participar e contribuir, exatamente porque ajudou muito o empreendedor a ganhar visibilidade, a se tornar conhecido nacionalmente, a acessar mercado, acessar capital, acessar clientes, enfim, né? Então, é muito, muito satisfatório aí participar e ver hoje a maturidade que o mercado está, muito diferente de 10, 15 anos atrás, né? Em todos os sentidos, tanto no âmbito dos empreendedores, quanto dos próprios eventos existentes em várias cidades do país, não só mais restrito a São Paulo, né? Assim, isso é bastante importante, inclusive para disseminar cultura, disseminar conhecimento, mostrar visibilidade para o que está sendo feito em vários estados diferentes, como Minas, onde teve o Minas Summit aqui, é um exemplo disso, né? Sim. E aí isso ganha corpo com a organização que teve também do lado dos investidores anjos, dos fundos, dos VCs, né? E das próprias corporações que cada vez mais estão se preparando para entrar nesse mundo, fazer negócio com as startups de uma forma mais correta, né? No sentido Sim. de obter retorno, né? De novo, falhar é importante, vai continuar acontecendo, mas quanto mais assertivo for, quanto mais retorno tiver e mais rápido, melhor para todo mundo, né? E que aí você fecha esse trio que é o que move o ecossistema, né? Que são as corporações, que são potenciais clientes, os investidores que dão um respaldo financeiro para as startups e, obviamente, os empreendedores, que são os atores principais nesse negócio. Sem eles não existiria nada disso, né? Perfeito. Eu acho que assim, o Geraldo falou, mas ele foi meio franciscano para falar dele, sabe? Porque quando eu né, conheci o Geraldo, assim, tem 2 coisas que me chamaram muita atenção, né? Na verdade, 3. Primeiro é o Startupi, que foi um dos primeiros sites de conteúdo que eu acessei quando eu comecei a entrar no mundo da inovação. Foi Anjos do Brasil e Startupi. Então, assim, eu queria te falar que contribuiu muito no meu aprendizado sobre negócios e inovação. Então, eu acho que aí já é um baita de um case que você produziu. O outro é a Beats, né? Vocês simplesmente trouxeram o evento da Salesforce para o Brasil, né? Então, fantástico isso também. Então, são esses 3 pontos, né? A Beats, trouxeram o evento
para o Brasil e o Startup. Então, assim, a sua jornada empreendedora, você pode ter certeza que ela ajudou muita gente no mercado, assim como me ajudou muito quando eu comecei lá, sabe? Não, bacana. Essa parte gratificante, né? Assim, óbvio que tem todas as mentorias que a gente já fez, todas as startups que a gente ouviu, principalmente na pandemia, que foi bastante pesado, né? Sim. Assim, e essa foi a parte legal aí, né? Tirando a parte ruim, né? Porque você consegue... Muita gente conseguiu, como eu, doar mais tempo para isso. Então, tipo, não tinha hora para terminar, meia-noite, 1h da manhã. Né? Então, foi muito interessante esse ponto. Mas, dentro do que você falou aí, você me fez relembrar um ponto importante também dessa jornada, que é a primeira conferência, a grande conferência de startups no Brasil, a gente trouxe em 2013, lá do Vale do Silício, que é a Demo Conference. Sim. É uma conferência da IDG, que existia lá há mais de 20 anos, para você entender a maturidade dos mercados, como são diferentes, né? Na verdade, em 2013 já existia há 25 anos essa conferência. Estados Unidos. E foi palco de lançamento de startups que hoje são as grandes empresas do setor. Salesforce é uma delas, ela foi lançada nesse palco, entre outras dezenas de empresas que hoje são líderes mundiais aí nos seus setores. Então, a BITS, como agência de eventos, aí foi a primeira, junto com a própria IDG, né, a trazer essa conferência para o Brasil, disseminar um pouco dessa cultura, porque a gente entendia nessa época que, para que as startups pudessem amadurecer e fazer negócios, precisaria conhecer, ganhar cultura, entender como é que você trata esse assunto no ambiente de negócios. Então, o evento foi no WTC São Paulo, que é um local de negócios, 2 dias de conferência, trazendo CIOs, decisores de compra naquela época de tecnologia, investidores, startups, enfim, os principais atores naquele momento de programas de inovação, fomento e por aí vai. No ano seguinte, a gente levou para o Rio de Janeiro, a pedido do BNDES. Foi o primeiro evento que o BNDES patrocinou no Brasil, nessa área de inovação e startups, junto com Sebrae, Governo do Rio e outras empresas privadas, exatamente para poder criar essa cultura, amadurecer, né? E percorremos o Brasil inteiro com esse evento, exatamente para isso, né? Até que nos juntamos aí à B Startups, quando ela nasceu, criou o evento dela e fizemos uma fusão, e a partir daí apoiamos o Case, que era o principal evento de startups, que obviamente cresceu e existe até hoje. Então, acho que esse é um pouco da nossa contribuição também aí ao ecossistema, porque precisa, não tem como você querer que ele se desenvolva sozinho. Então, assim, é uma obrigação, inclusive, dos empresários fazer parte desse processo, contribuir, ajudar, não só dando oportunidade para abrir as portas das empresas e ouvir, obviamente, o que tem de valor dentro desse mercado, mas participar ativamente, contribuir, estar presente, investir dinheiro, inclusive, por que não? Faz parte desse processo. Eles são corresponsáveis pelo desenvolvimento do ecossistema. Não adianta o empresário, a empresa, ficar lá esperando que a inovação chegue até ela para que só ela ganhe, né? Ou seja, ela tem que contribuir, fazer a parte dela, investir, fomentar o desenvolvimento do ecossistema, do próprio mercado, para que o mercado se fortaleça. E aí, ela sim, poder colher a parte dela como resultado disso. Então, acho que, de novo, a tal da colaboração, né? Que a gente ouve falar muito lá fora, no Vale do Silício, a essência do que foi criado lá fora. Acho que a gente está muito longe disso ainda no Brasil. Por uma série de questões que não vale a pena falar aqui, não vai dar tempo, né, nesse bate-papo, mas e que a gente vê cada dia mais as empresas que têm essa visão participando disso. Então, acho que esse é o ponto positivo, né? Diferente de 10, 15 anos atrás, hoje a gente consegue enxergar claramente um movimento muito forte. E são esses líderes empresariais que fazem a diferença, né? Não estou falando só do líder de inovação, né? Estou falando do próprio CEO, do próprio board, das corporações, cada vez mais querendo entender, querendo fazer parte desse movimento e, obviamente, destinando uma verba para participar disso de alguma forma, né? Não é só patrocínio, né? Entre outras ações de investimento e de ações que eles podem realizar dentro de várias iniciativas que existem no Brasil inteiro para poder fortalecer, apoiar e mostrar que efetivamente tem interesse em fazer parte desse crescimento. Acho que, de novo,
uma responsabilidade, assim Com como certeza, tem a responsabilidade fiscal, na área fiscal, responsabilidade relacionada a ESG, né? Então, acho que essa parte de inovação existe uma responsabilidade muito grande, e a hora que a gente conseguir que os empresários consigam mobilizar parte da sua equipe, da sua estrutura e colocar isso na pauta estratégica, né? No sentido de não só participar, mas apoiar essas iniciativas, a gente vai ter um ecossistema muito mais forte, cara. Com Porque, certeza, para mim, isso é o que falta, né? Eu falo isso há mais de 10 anos. Se você pegar vídeos meus, você vai ouvir isso. Para mim, o Brasil só vai fazer sentido e ter valor quando as startups tiverem reconhecimento mundial, escala global. Sim, com certeza. Então, tipo, é um processo, a gente está num passo enorme aí comparado com os últimos 10 anos, mas ainda falta algo que precisa ser feito e pode ser feito com a ajuda de todos. Com certeza, esse amadurecimento, né? Geraldo, sensacional, assim, a sua trajetória de vida, né? Assim, hoje é até uma honra, né? Poder, Que isso, cara, Weber. A honra é te minha. entrevistar, por exemplo, conversar e ter contato direto com o Cássio Espina. São pessoas que lá atrás, em 2011, quando eu comecei a ler o Lean Startup, vocês me ajudaram muito na parte de conteúdo, a entender como é que era esse mercado. Então, é uma honra, né? Assim, acho que a gente vive aprendendo, cara. Assim, é Sim. eterno isso, né? Esse ano eu voltei para o banco da escola aí para obter uma formação de conselheiro, entendendo as técnicas atuais, os conceitos atuais, porque a gente faz isso também há muito tempo, né? Sim. Informalmente, né? Nos conselhos de startups, de empresas, de uma forma geral. Mas, assim, eu acho que educação, capacitação e conhecimento, você nunca deixa de aprender e de ter cada dia mais, onde quer que você esteja, com pessoas que você esteja. Então, é recíproco, né? Você está aprendendo sempre, Com certeza. uns com os outros. E acho que isso é a parte importante, né? Tipo, e querer ir atrás desse conhecimento, dessa informação. E a gente percebe claramente que isso hoje, principalmente dentro das empresas, né? É foco principal daqueles caras que são líderes hoje. Por quê? Porque eles botaram isso na pauta há 5, 6, 8 anos atrás. Então, a gente que acompanha isso de perto enxerga claramente que aqueles que começaram a querer aprender, estudar, se capacitar, obter conhecimento cada vez mais, principalmente desse setor de inovação, hoje são os caras que estão liderando esses processos nas principais empresas do país, né? Alguns deles até já com carreira solo, né? Que criaram as suas próprias empresas. Sim. Então, acho que é isso que faz a diferença mesmo. Nunca achar que você sabe tudo, pelo contrário. Cada dia você tem algo para aprender, inclusive com as próprias startups e mais ainda com os jovens, com os milênios que estão aí nos ensinando a cada dia como mudar um pouco o nosso comportamento, o nosso pensamento. E eu diria que falar isso hoje, cara, é muito gratificante. Por quê? Porque talvez há 5, 10, 15, 20 anos atrás eu pensasse de uma forma diferente. Então, de novo, acho que isso é amadurecimento e é isso que faz com que a gente consiga evoluir e acompanhar essa evolução, né? Porque senão você não consegue nem dialogar com seus netos daqui a pouco, porque não vai ter Muda muito, um discurso. Né? Então, acho que essa contínua evolução, acompanhamento e capacitação é fundamental, ainda mais no setor profissional. Né? Perfeito, Geraldo. Mas hoje a gente até separou um tema aqui para a gente poder conversar um pouquinho, mas hoje você está como diretor, né, de canais, diretor comercial da FCJ. E eu queria, né, que a gente começasse a falar um pouquinho aí também sobre a sua trajetória, né, tudo que você construiu, mas hoje o que você está desenvolvendo hoje no mercado. Eu queria que a gente discutisse um pouquinho. E aí a gente separou aqui o tema de Corporate Venture Builder e a inovação nas empresas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho o que é Corporate Venture Builder para quem está escutando a gente. A gente tem muita startup, tem muito empresário que escuta a gente, mas às vezes não sabe a definição disso. E de como que isso pode ser implantado nas empresas também para desenvolver essa inovação que é o que você está falando, essas empresas que estão lá na frente hoje, porque se atentaram antes, né? Bacana. Bom, para responder isso, acho que tem que começar pela porta de entrada aí, que foi a FCJ, né? Então, sim.
enquanto startup, obviamente, a gente, como imprensa, tem que acompanhar tudo que está acontecendo no mercado, a evolução, o andamento e, de novo, não só em São Paulo, né, no Brasil inteiro. Então, acho que esse foi um ponto marcante aí dessa última fase aí dos últimos 8, 9 anos de startup, 7, 8, porque tinha uma liderança de redação muito forte que olhava para o Brasil inteiro e não só para São Paulo, né? Sim. Então, a área editorial lá, liderada pela Fernanda, sempre quis trazer e dar voz para as comunidades de startups e buscar trazer essa informação do que estava acontecendo nos mais diversos cantos do país, né? Então, com isso, obviamente, a gente passa a ter mais informação fora daquele miolinho onde você vive, que é a região sudeste, ou que é São Paulo, que é o eixo São Paulo-Rio, etc., né? E aí, dentro desse aspecto, a FCJ entrou na nossa jornada ali de acompanhamento lá em 2020, talvez, né? Exatamente por causa desse movimento interno do próprio portal. E isso, a pandemia ajudou nisso, né? Porque a hora que virou digital, você começa a estar mais presente em outros lugares sem precisar de tanta agenda, de tantos investimentos, de passagem aérea, né? E por aí vai. Então facilita, né? Porque as viagens pelo Brasil demandam tempo, dinheiro, recurso, investimento e por aí vai. Então, com isso, a gente acompanhou esse crescimento aí do Grupo FCJ desde 2020, conhecendo o modelo, entendendo como é que ele estava se posicionando. E aí que eu entrei nesse mundo de Corporate Venture Builder, que foi a tua pergunta, né? Acompanhando esse movimento dentro de um conceito novo aí, introduzido pela FCJ no mercado, né? De Corporate Venture Builder, eu me encantei pelo modelo e decidi, assim que eu fiquei com 100% do meu tempo livre aí, antes de me aposentar, decidi colaborar um pouco com a FCJ e, obviamente, expandir mais esse modelo para outros lugares, não só do Brasil, como da América Latina. Por quê? Porque eu entendi que é um modelo diferenciado, inovador, mas que tem uma pegada única, cara, que é onde todo mundo que participa do processo, né? E aí você vai entender o que eu estou falando. Todo mundo que participa do processo está olhando para um único objetivo comum, que é fazer com que aquela startup, aquele empreendedor que está envolvido no projeto, dê certo. Atinja lá o grau de maturidade, tenha mais clientes, emita a nota fiscal, aumente faturamento, aumente valuation, valor de mercado, e siga a sua trajetória como empreendedor, como startup, para chegar lá na Série A, Série B, Série C, na saída, no M&A, seja lá o que for, ou no IPO, depende de cada empreendedor, do foco, do objetivo de cada um. Mas, assim, dentro dessa jornada empreendedora, a gente sabe que, até hoje, 80% das startups continuam morrendo com menos de 5 anos. Não é por falta de dinheiro, de capital, né? Investimento existe e vai continuar existindo. Tem os anos de alta, tem os anos de baixa, mas ele continua disponível no mercado, né? Mas a startup precisa do quê? De cliente. Ela precisa vender, ela precisa criar atração, ela precisa provar para o mercado que o produto dela é viável. Não só minimamente viável, é viável a ponto de ser usado pelas corporações, por várias empresas de vários portes, de vários setores, dependendo, obviamente, do foco dela. E isso vai fazer com que ela ganhe visibilidade, quer seja do investidor local, quer seja do investidor internacional, das empresas internacionais e por aí vai. Desculpe. Tranquilo. Então, é isso que vai fazer com que ela consiga crescer, evoluir, vendendo, emitindo nota fiscal, né? A empresa não quebra por falta de capital, ela quebra por falta de cliente, de falta de faturamento, porque é isso que o mercado precisa para poder abrir as portas e outras empresas vão abrir de novo e por aí vai. Então, esse é um ciclo. Então, de tudo que eu conheci no mercado, esse para mim é o único modelo que realmente foca nisso, né? Claro que não existe modelo perfeito, metodologia perfeita, né? A gente costuma dizer isso, inclusive, para startup. Não espere ter o seu produto perfeito, pronto, 100% para conseguir vender. Não, isso é um aprendizado contínuo. Esse modelo tem que ser evoluído e é o que está acontecendo dentro do Corporate Venture Builder, sendo evoluído aí
conforme vão entrando novos projetos, novas empresas, novas equipes, novas pessoas, trazendo os seus conhecimentos e a sua experiência de mercado. Então, esse foi um ponto importante aí nessa decisão, né? Por que não ir para a praia, morar na praia e continuar nessa jornada, inclusive viajando de novo pelo Brasil inteiro para voltar com esse movimento, né, que foi feito em vários estágios da minha vida e da minha carreira. Então, acho que esse é um ponto importante, né? A gente ouve muito discurso, muito falar isso há muito tempo. Agora, efetivamente, quem está fazendo isso? Quem está olhando para isso? Qual é o modelo que está dando certo, né? Do ponto de vista de retorno, né? Claro que não é automático, não é um botão que se aperta e tudo funciona. Não existe ilha da fantasia nesse setor e nenhum outro. Né? Então é um processo, só que a hora que você vê um movimento crescente e aí quanto mais se colabora dentro desse movimento, né? Dentro desse ecossistema que foi criado em torno do Corporate Venture Builder, você vê que realmente é um modelo que tem tudo para crescer, escalar e fazer com que cada vez mais as startups brasileiras tenham sucesso em termos de clientes, de faturamento, de valor de mercado, escala nacional e internacional. Então, por que não entrar dentro do ecossistema, entender como é que ele funciona, contribuir com um pouco dessa experiência, trazer outras pessoas aí, né, que já estão vindo, até porque o fundador é visionário, tem uma visão, entende que é necessário fazer isso nesse momento, que é o Justino, e por aí vai. Então, por que não contribuir com isso e deixar um legado, né? Além de tudo que a gente contribui um pouquinho aí, deixar um legado que talvez seja o maior legado da minha carreira, que é exatamente esse. Legal. É fazer com que esse portfólio, que hoje tem 300 startups, vire 500, 600, 1.000, 2.000, né? Então, assim, que dessas 2.000, no mínimo 40% atinjam lá a série A, a série B. Então nós não estamos falando de unicórnio, você entende? Assim, o foco não é ter unicórnio, não é trazer investimento. Assim, nós estamos falando de criar um portfólio, criar um ecossistema forte com startups maduras que vão, de novo, também, efetivamente, continuam aprendendo, continuam amadurecendo os seus próprios produtos com a participação do cliente, das corporações e daquele setor que ela está atuando. Gerando valor de verdade. Gerando valor de verdade. Então, de novo, foi isso que efetivamente me chamou a atenção e me fez entrar dentro desse ecossistema para contribuir e fazer com que isso se fortaleça, né? Obviamente, o meu papel aí é apoiar um pouco esse processo e distribuir esse conhecimento aí para que outras empresas, outras pessoas, outras corporações, outros investidores, enfim, né? E outras startups enxerguem uma oportunidade de conexão e, obviamente, de geração de negócios. Excelente. Geraldo, a gente falou muito sobre o ponto de vista da startup, né? A vantagem dela está dentro de uma Corporate Venture Builder. Mas eu queria que você falasse um pouquinho das vantagens das empresas, né? A gente sabe que a empresa que não inova, ela vai morrer. A gente está no mercado, assim, é alucinante a velocidade que o mercado está hoje. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que esse modelo, ele ajuda as empresas a serem perenes, né? A alcançarem resultados diferentes. Ou até, às vezes, migrar de setores, né? Às vezes ela trabalha num setor hoje, ela pode migrar porque aquilo ali vai perder a relevância. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios para as empresas, o CVB. Legal. Só para conceituar o que é CVB, né? Corporate Venture Builder, né? E aí, só para fazer também uma diferenciação, porque essa é uma dúvida muito comum, né? Sim. Quando a gente fala de Corporate Venture Builder, nós não estamos falando de investimento financeiro, nós estamos falando de construir, o builder aí, de construir efetivamente um portfólio de startups. Ou seja, fazer com que a gente consiga buscar as melhores startups dentro ou fora do Brasil, onde elas estiverem, para atender necessidades, quer seja de uma corporação ou de um setor, ou de mais de uma corporação, não importa. Sim. Né? E dentro desse processo, onde é que entra a metodologia de buildagem? Diferente de um processo de aceleração, a buildagem é uma aceleração avançada e contínua. O que quer dizer isso? A aceleração é importantíssimo na vida da startup, porque ele vai
sair do papel, sair da fase de ideação para ir para validação, MVP, e realmente mostrar valor em termos de produto e conquistar lá os clientes mínimos que ela precisa para validar tudo aquilo que estava no papel e transformar isso em produto efetivamente e atrair os primeiros investidores da jornada, que são os anjos, etc. Agora, a partir daí, precisa ter um complemento. E aí que o Venture Building entra, né? Para complementar essa jornada e pegar essa startup que está nesta fase, pós-aceleração, e continuar até a série A, a série B, como eu falei. Onde é que entra a corporação nisso? Ela é o C do Venture Builder, né? A Corporate Venture Builder. Então, a partir do momento que esse modelo está dando certo, essa metodologia está dando certa, né? Principalmente quando as corporações entenderam que esse movimento não tem volta, né? Ou seja, inovação aberta, Open Innovation, startups, ou eles usam isso como alavancador do seu negócio, para o crescimento dos seus negócios, ou elas estão ficando para trás, né? Como você citou. Então, se está tudo aí, se o mercado amadureceu, tem um monte de gente contribuindo de todo lado, tem investidor botando dinheiro para fazer esse movimento acontecer, por que não abrir essas portas, dar esse valor, entender, dar essa oportunidade, entender que isso pode ser um passo muito grande, no sentido não só de trazer inovação de uma forma mais rápida, mas de gerar uma cultura interna que a corporação não tem, muitas corporações ainda não têm, de poder inovar, de poder cocriar, de poder fazer com que todo mundo que esteja dentro da corporação, não importa se é o analista, o gerente, o diretor, a faxineira, enfim, pense em sugerir coisas novas para mudar os processos, para evoluir, quer seja para gastar menos, para ganhar mais, para mudar a experiência do colaborador, do cliente, do parceiro. Então, é um pouco disso que a gente está falando também, né? Então, assim, inovação é um ponto, mas tem todo uma série de benefícios em torno dessa relação com as startups, cara, que transforma a empresa numa empresa completamente diferente. Exatamente. Que aí é o ponto que você citou. Ou seja, trazendo essa cultura para dentro, de forma organizada, claro, né? Planejada, organizada, construída dentro de uma metodologia, obviamente, que não por 6 meses, por 1 ano, né? Ou seja, inovação é algo contínuo. Você tem que acordar, almoçar, dormir, sonhar com isso todo dia, toda hora, porque é assim que as empresas vão se reinventar e vão conseguir competir naquele estágio. Não adianta achar que eu sou uma empresa inovadora, eu sou líder de mercado, eu já trouxe todas as startups para dentro, agora não existe zona de conforto, ainda mais hoje, nesse mercado competitivo. Então, de novo, quando eu monto um projeto de Corporate Venture Builder, não estou só dando uma oportunidade para aquela startup se desenvolver, eu estou participando ativamente desse processo, né? Eu estou trazendo e criando um portfólio que eu posso atender dentro da corporação, as minhas dores internas, que eu posso usar essas inovações para agregar valor ao meu portfólio de produtos e serviços, para levar isso para o meu cliente, para o meu parceiro, para os meus fornecedores, para a cadeia inteira que cerca essa corporação. E aí eu estou também trazendo inovações, olhando para o que a gente chama de horizontes H2, H3, que é o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer daqui 5, 6, 8, 10 anos. Como é que eu me preparo agora para enfrentar coisas que eu nem sei que vão existir, como a própria pandemia, por exemplo? Quem que imaginava que fosse ter uma pandemia? Né? Então, assim, e outras coisas que vão acontecer. IA, por exemplo. IA está aí, incomodando muita gente. Sim. Então, tipo, o que está vindo pela frente? Quais são as mega tendências? Quais são... como é que eu me preparo hoje, né? Trabalhando em paralelo com as áreas de inovação e usando, obviamente, o poder de tecnologia, de conhecimento das startups e dos centros de pesquisas e das universidades e de um monte de gente que tem no mercado que pode ser usado para isso, de novo, de forma organizada, dentro de uma metodologia,
planejada, com mitigação de risco, com uma pauta correta, etc, etc. Por que não fazer isso hoje? Assim como tem muita empresa já fazendo. Sim. Né? Então, assim, são essas empresas que vão estar na frente, que vão liderar esse processo todo. Por quê? Porque a gente está vivendo, fazendo um parênteses aí, né? A gente está vivendo um momento hoje, né? Inclusive eu acabei de chegar de uma reunião onde a gente falou exatamente sobre isso. Nós estamos vivendo um momento onde aquelas empresas mais tradicionais estão tendo já a presença dos sucessores. Sim. De uma nova geração que está chegando e tá dentro dessas empresas já para assumir esse negócio daqui a 5, 6, 10, não sei quantos anos, depende do estágio. Mas assim, essas pessoas já estão presentes. Então, tipo, acho que a gente nunca teve na história, né? A gente tem 4 gerações hoje convivendo dentro do ambiente profissional, certo? Acho que é único isso, né? Então, um pouco disso está acontecendo dentro dos grupos familiares, das empresas familiares também, das grandes e médias empresas familiares. Não estou falando só do mercadinho, do comércio, né? Assim, então, isso é uma realidade, é um choque de cultura muito grande. Então, isso leva exatamente para esse ponto que você citou, ou seja, como é que eu preparo a minha empresa, além do que ela está fazendo hoje, e deixo de olhar e paro de olhar só para o caixa e começo a olhar para a longevidade, para novos modelos de negócios, para o que vem pela frente. Como é que eu diversifico? Como é que eu enfrento outras possíveis crises nesse setor que virão, outras guerras, outras variações cambiais, outras Covids, outros sei lá o quê. Então, assim, de novo, é disso que nós estamos falando. Então, é possível olhar aí para isso em paralelo? Sim. É possível mitigar riscos? Sim. É possível fazer isso sem grandes investimentos? Sim. É possível ter equipes trabalhando paralelamente, olhando para as duas coisas? Sim. Então, tipo, por que sim? Porque isso já está acontecendo. Sim. Né? Só dentro do nosso ecossistema tem mais de 50 projetos rodando, exatamente olhando para isso, né? Para resolver problemas atuais, para resolver o que vem pela frente a curto prazo, para resolver problemas que vão, oportunidades que vão surgir lá, que não são problemas, são oportunidades que podem ser geradas, pensadas e trabalhadas, e antecipar isso, né? Existem hoje, quando eu falei da escola lá de formação de conselheiro, né? Assim, dentro da pauta de estudo, né? Dessa escola que eu estou frequentando, que eu já né? Um dos grandes objetivos diferenciais dessa escola de negócios, por exemplo, é trabalhar na pauta dos conselheiros o assunto inovação, futuro e tendências. Para quê? Para que isso seja colocado na pauta de discussões do próprio conselho. E os conselheiros tenham a capacidade de entender o que é isso, ganhar o conhecimento necessário e trazer isso para uma discussão. Por quê? Porque olhar números, planilhas, custos, etc. é importante? Mas qual é o papel do conselho também? Principalmente olhando a estratégia do negócio. Como é que eu faço o meu negócio crescer? Como é que eu preparo a empresa hoje para atingir os objetivos de crescimento do negócio, a estratégia do negócio, né? Então não adianta fazer um planejamento estratégico do negócio para 5 anos, investir um caminhão de dinheiro, se eu não colar nisso o plano de inovação. Porque a gente sabe que para chegar e atingir os objetivos do negócio, inovação é uma peça-chave, fundamental. E aí é que entra todo esse conhecimento, todo esse know-how, as startups, de novo, né? Dentro de uma metodologia, de um modelo que consiga efetivamente colocar isso em prática e ir amadurecendo com o tempo dentro de cada necessidade, de cada plano, de cada tipo de empresa. Eu falo muito, você pode me cortar. Não, mas tá sendo uma aula. Agora, só para complementar um pouco, né? Às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa atual, extremamente atual, mas eu acho que isso já acontece, esses movimentos de inovação há muitos anos. E aí tem um exemplo que eu gosto muito, que é o da Samsung. A Samsung, ela era uma empresa de pesca. Hoje ela é uma empresa de tecnologia. Né? Ela vende aparelhos, ela vende softwares, ela vende uma gama de produtos absurdo. E a inovação, às vezes eu já conversei com alguns empresários, eu falo muito isso. A inovação, ela te possibilita fazer diversificação de negócios. Né? Ela te possibilita abrir outros mercados. E às vezes a sua empresa está operando no mercado, daqui a pouco ela está operando em outro. Então, assim, eu acho que é uma estratégia
A inovação é uma estratégia de sobrevivência. Total. E desenvolvimento. Muitos empresários ainda não entenderam isso. Mas aí, Geraldo, eu queria te fazer uma outra pergunta. Esse modelo de CVB, ele se aplica somente em empresas grandes ou ele também se aplica a empresas pequenas e médias? Como é que você pensa isso? Assim, inovação hoje não existe restrição, né? Principalmente quando você fala de startups, porque você tem uma gama de startups bastante grande com soluções dos mais diversos tipos. Se você entrar agora no Google ali e pesquisar, você vai ter startups cobrando 200, 300, 500, R$1.000 por mês, né? Para você fazer uma assinatura e usar a plataforma dele e obter aqueles recursos que talvez hoje a empresa pequena não tenha, e com aquilo vai efetivamente ajudar muito nesse processo. Sim. Do nosso lado aqui, quando a gente fala de CVB, nós estamos falando especificamente de médias e grandes empresas. Okay? Por quê? Porque é uma jornada a longo prazo, é uma jornada um pouco mais, não só para olhar uma dor pontual, mas para olhar esses horizontes que eu falei, né? Claro, podemos começar com o H1, né, que é o horizonte da operação, que é para resolver essa dor que eu tenho hoje, porque não adianta eu querer, é que nem uma doença, né? O cara que tem muitas doenças, né? Não adianta você querer tratar tudo. Então, o médico tem que tratar aquilo que é prioritário, né? Para sobrevivência. Então, você trata primeiro o prioritário para depois tratar o resto. É mais ou menos isso, né? Então, não tem nada que impeça da gente começar isso de forma gradual, pontual e crescendo conforme o modelo, né? Faz uma pausa aí que eu esqueci a tua pergunta. Tranquilo, a gente corta. Pergunta, eu perguntei se o modelo de CVB ele se aplica só em empresas pequenas, grandes e médias. Uhum. Mas o conteúdo tá ficando muito bom. Acho que preciso falar mais devagar, senão não dá para cortar, né? Então vamos lá. Sim. Então, assim, nada impede que as pequenas empresas consigam inovar, né? Porque existe uma gama tão grande de soluções, de startups, etc., com preços acessíveis para todo mundo. Você tem plataformas, você tem produtos de startups custando 100, 200, 300, 500, R$1.000 de assinatura mês, enfim. Então, tem para todos os bolsos. Sim. O nosso foco, quando a gente fala de Corporate Venture Builder, nós estamos falando de médias e grandes empresas principalmente. Por quê? Porque a trajetória disso, ela pode começar a curto prazo, com um projeto de 1 ano, mas a ideia é que ela se estenda ao longo dos anos seguintes. Por quê? Exatamente porque eu falei que inovação não é algo pontual, inovação é algo contínuo. Então, à medida que você vai caminhando dentro do processo, da metodologia, da implantação de uma CVB, trazendo as startups, gerando essa cultura interna com programas específicos para isso, criando esse conhecimento interno nas equipes, nas áreas de negócios, nos colaboradores, e fazendo com que esse movimento ganhe energia, ganhe corpo e ganhe cada vez mais adeptos para fazer parte desse processo. Então, inovação hoje não é responsabilidade mais de uma área só, isolada de inovação. É de todas as áreas e todas as áreas de negócios da empresa. Né? O RH é responsável por inovação, o financeiro é responsável por inovação, a área de vendas é responsável por inovação, a área de marketing, principalmente, é responsável por inovação. Né? Porque cada vez mais marketing precisa ter dados, precisa ter estatísticas, precisa ter análises preditivas que vão influenciar diretamente nas decisões, quer seja de investimento, de compra, de negócios, por aí vai, né? Não só interno, como dos próprios clientes, e por aí vai. Então, a inteligência artificial está aí para ajudar e acelerar muito esse processo. Então, quando a gente fala de CVB, a gente está falando de algo que pode sim começar pequeno, num prazo de 1 ano, mas a ideia é que, uma vez entendido e consolidado essa cultura dentro da empresa, isso evolua nos anos seguintes, inclusive para a construção de um portfólio, que é aí que começa a fazer a diferença. Né? Então, hoje a gente tem exemplos de projetos aí sendo construídos dentro do Grupo FCJ, por exemplo, com 30 startups, com 40 startups, com 50 startups, dentro de um único projeto, de um único portfólio para atender dores
não só de uma corporação, mas dos clientes dessa corporação, do setor que atua essa corporação, quer seja agro, varejo, saúde, energia, e por aí vai, diversos outros setores. Então, sim, pode atender os pequenos, e acho que tudo começa aí na base, né? Porque se esse cara quer competir com o cara que é maior que ele tem que ter um diferencial. E inovação, hoje, pode ser um desses diferenciais. Então, se ele não conseguir evoluir nisso, ele não vai conseguir chegar nem competir com os pequenos, quanto mais com os médios que estão chegando cada vez mais e engolindo aí. Então, mas, de novo, acho que o foco de CVB, estamos falando aí, de novo, num processo um pouco mais a longo prazo, que aí volta-se para as médias e grandes empresas. E, de novo, né, isso não significa que é por causa de investimento, tá? É por causa de custo. Esse é um ponto importante deixar claro, né? Nós não estamos falando que a diferença é por causa de custo, ou seja, o pequeno não vai ter dinheiro, não é isso. É porque exige uma ampliação de maturidade, uma visão estratégica mais a longo prazo que o pequeno não tem, obviamente, né? Em termos de plano de negócios, plano estratégico e por aí vai. Então, acho que é um pouco disso. É uma maturidade necessária. A maturidade necessária, exatamente isso. Mas tem um produto hoje que né, a CJ está comercializando, que é o CVB as a Service, né? Como é que funciona, assim? Ele é uma porta de entrada para a empresa que, às vezes, não quero abrir uma CVB ainda, mas eu quero entender um pouquinho mais esse mercado de inovação. Como é que funciona isso, assim, Geraldo, hoje? Então, um pouco, exatamente isso que eu acabei de falar, né? Então, imagina o seguinte, você citou aí que, de novo, inovação não tem volta. Se o cara não inova, ele morre, né? E o que não falta são exemplos no mercado, né? E nós não estamos nem falando da Kodak, né? Nós estamos falando que é um exemplo real, prático, atual, Tokstok, né? Assim, quem conhece Tokstok, né? Lojas físicas que foram crescendo, evoluindo, se espalhando pelo Brasil inteiro, lojas físicas de rua, de shopping, uma série de coisas, com fundadores, é um negócio tradicional, né? Que enfrentou as crises, buscou investidores e o capital sozinho não resolveu. Sim. Né? Ou seja, foi anunciado esse mês a fusão com a Mobile, né? Com a Mobile. A Mobile é uma startup que nasceu, não tem nem 10 anos, cresceu absurdamente no online, fazendo exatamente o que a Tokstok fazia, só no online, né? No e-commerce. A partir daí começou a abrir e criar lojas físicas especificamente como showroom, exatamente para aqueles consumidores mais tradicionais que querem ver o produto antes de comprar na internet. Sim. E aí explodiu. Né? Então, ou seja, e comprou praticamente a Tokstok, né? Que já era gerenciada por um fundo de private equity, ou seja, os fundadores, mesmo com dinheiro, não tiveram a capacidade de se reinventar. De novo, é uma incompetência? Não, não é uma incompetência, é uma falta simplesmente de visão e de busca de conhecimento, busca de cultura, busca dos parceiros corretos para poder ajudar nesse processo. Sim. De novo, sozinho ninguém faz nada, né? Então, é um pouco disso. E aí, quando a gente olha para o CVB as a Service, é exatamente isso que a gente está falando. Para as empresas que ainda estão numa esteira de criar maturidade de inovação, que não construíram os seus hubs de inovação, que ainda nunca fizeram trabalhos com startups, ou têm segmentos específicos, como indústria, por exemplo, que requer ainda ganhar mais maturidade e entender como é que as startups efetivamente vão contribuir para o crescimento dos negócios da indústria, e por aí vai, né? Então, assim, por que não começar num processo mais rápido, menor, e usando aí o know-how de mais de 10 anos de quem já está fazendo isso. Então, sim, esse é o objetivo do CVB as a Service, ou seja, é a mesma metodologia, o mesmo modelo, o mesmo conceito do que está sendo implementado há mais de 5, 6 anos no Brasil, já sendo usado aí por mais de 50 corporações, porém, de uma forma mais rápida, mais ágil, com um custo menor e com retorno também mais rápido do que ela precisa efetivamente em termos de inovação. Ou seja, eu não estou olhando para retorno financeiro, eu estou olhando para retorno estratégico, sim, do ponto de vista de operação, inovação e necessidades que eu preciso resolver num prazo curto de 12 meses.
Então é aí que a gente entra, né? Com todo esse know-how, essa metodologia como eu citei, para poder trazer soluções rápidas e não só no matchmaking, ou seja, não é só uma conexão. Sim. Né? Isso tem um monte de gente que faz, né? Não precisaria a FCJ entrar nisso, né? Qual é o diferencial? O diferencial é que a gente vai aplicar o modelo, a mesma metodologia. Então, a gente vai buscar as startups, vai buscar as soluções dentro ou fora do Brasil para atender aquela necessidade definida especificamente dentro desse prazo curto e vai acompanhar essa startup ao longo desse projeto, ao longo desse período. Ou seja, a gente vai aplicar a mesma metodologia que os grandes projetos estão recebendo. E acompanhar essa startup, capacitar essa startup naquilo que o empreendedor precisa. Precisa de capital para poder atender e suportar e dar solidez financeira para atender essa empresa? Vamos trazer os investidores dentro ou fora da rede FCJ para aportar e conectar com essa startup para ela ter a solidez necessária. Ela precisa desenvolver conhecimento de governança, por exemplo, para atender uma média empresa ou uma grande empresa. Vamos capacitá-la na parte de governança, porque você tem equipes ali de startups, de fundadores, de time que talvez não conheçam, não tenham capacidade, não tenham conhecimento nisso. Então, ela precisa, vamos capacitá-la nisso. Então, ao longo desse período, a gente vai entender aí, curto mesmo, né, como é que a gente trabalha para permitir que essa startup, ao mesmo tempo, enquanto ela está fazendo as provas de conceito, os testes técnicos de produtos internamente na corporação, com o nosso acompanhamento, né? Outro ponto importante, ela não está sozinha lá, ela vai ser acompanhada e vai ter lá uma equipe junto com ela, inclusive acompanhando as provas, os testes, para que ela não esteja do lado da mesa sozinha e do outro lado da corporação e sem cultura nenhuma de saber se relacionar. Sim. São mundos diferentes e continua sendo, né? Então, aí que entra a metodologia, né? Então, de novo, trazer solução a curto prazo, e essa solução já pode estar dentro do portfólio das mais de 300 startups que já estão dentro do ecossistema FCJ hoje, que já passaram por avaliação, já foram aprovadas por seleção, rígida inclusive, né? Para poder entrar nesse sistema. São mais de 105 itens que são avaliados de cada uma das startups para poder fazer parte desse processo. Então, não é uma diligência rasa, né? Inclusive com a própria visão do empreendedor em termos de futuro, né? Não só do produto, mas de empresa, de como é que ele enxerga aí a relação com investidores, com a corporação, né? Visão de M&A, inclusive, porque se esse cara der certo, a empresa pode querer comprá-lo. Então, isso tem que ser visto no momento zero de entrada dentro de uma corporação e não depois, porque se não tiver esse caminho traçado, essa visão dos dois lados, em algum momento vai ter um choque cultural e não vai andar mais. Então, não vai ser bom para nenhum dos dois lados. Então, não adianta trazer empreendedores que não tenham essa visão. Então, tudo isso é levado em conta para você entender. Isso é raro no mercado, né? Quem olha para isso são só os VCs. Né? Nenhuma corporação, nenhum programa de Open Innovation, nenhuma aceleradora olha para esse ponto a princípio. Né? Por quê? Porque está olhando só para a dor. A gente não olha só para a dor, a gente tem uma visão macro de tudo que cerca a necessidade corporativa, que a gente conhece, porque a gente vem desse setor, porque a experiência dos últimos 6 anos fez a metodologia evoluir, conhecendo um pouco disso, e as pessoas que cercam e que lideram essas iniciativas em cada um dos projetos trouxeram as suas experiências pessoais de carreira, de mercado, e vão cada vez mais contribuindo para fazer esse negócio se aperfeiçoar. Então, de novo, resumindo, solução imediata, rápida, que pode estar dentro do portfólio, se não tiver, pode estar na boca do funil das startups que estão sendo avaliadas para entrar no ecossistema. Hoje são mais de 3 mil. Se não tiver, vamos olhar para o Brasil, vamos olhar para os estados, vamos olhar para fora do Brasil, através dos canais de filiais ou de parceiros, porque essa solução existe, independente da dor. Dificilmente ela não existe. E se ela não existir, tem que partir para um
desenvolvimento junto com um centro de pesquisa, uma universidade, de novo, aplicando a mesma metodologia FCJ que vai acelerar o processo de criação de negócio. Juntando a isso a criação de cultura, então se trabalha em paralelo, né? Scout, né? Curadoria de startups, que a gente falou, acompanhamento dessas startups nessa jornada, não importa se são 6 ou 12 meses, para fazer com que a empresa consiga testar rapidamente. Se não der certo, vamos trazer a próxima, né? Até que ela atinja a solução com a necessidade que ela precisa. Em paralelo a isso, vamos criando cultura, fortalecendo cultura interna, e aí com uma expertise gigantesca de pessoas que existem dentro do grupo, né? Além de mim, para que realmente seja um conhecimento prático, concreto, né? Enxergando o que as empresas estão fazendo, quais são os desafios e como é que a gente acelera esse processo de cultura. Não é entrar na escolinha agora e daqui a 5 anos. Não, é rápido, tem que ser em 12 meses. Sim, né? E fazer isso bombar dentro da corporação para que realmente as pessoas estejam engajadas, motivadas e abram as suas áreas de negócios, inclusive para que as próprias startups possam efetivamente testar os seus produtos, né? Sim. Porque senão isso não acontece, existe um choque de cultura. Esse é um dos grandes pontos de falha na maior parte das empresas nos processos de Open Innovation, é o choque cultural dentro da própria empresa, né? Em paralelo a isso, capacitando o empreendedor, em paralelo a isso, trazendo investidores quando a startup precisa, em paralelo a isso, olhando inclusive para a construção de hubs de inovação, se a empresa entender que isso é parte do processo, estiver no plano estratégico dela, por que não? E realmente criar um ecossistema de inovação em torno dessa corporação. Sim. Né? Mas a gente faz tudo isso em 12 meses? Faz. Por quê? Porque isso está rodando há mais de 5 anos. Essa metodologia existe há 10. As pessoas que estão envolvidas nisso têm uma baita experiência de tem frameworks prontos. Exato. Né? Então, de novo, nada é automático e nada é perfeito. A gente vai trabalhar junto com cada empresa de forma customizada, entendendo o estágio que ela está, entendendo quais são os objetivos do negócio dela, qual é a estratégia de negócio que ela tem. E como é que a gente traz esse know-how, mesmo que seja em 12 meses, a curto prazo, para contribuir para isso. E uma vez evoluindo isso, a gente vai amadurecendo o processo e construindo aí o portfólio ao longo dos anos seguintes, se ela entender que esse é o caminho. Então, acho que, de novo, não gosto de usar essa palavra, mas é uma degustação com grande chance de você virar fã, né? De você querer fazer parte disso e de que você, corporação, em média, grande empresa, querer continuar com esse modelo depois que você efetivamente conhecer. E aí não sou eu que estou dizendo, não. São as próprias lideranças das empresas que já estão fazendo isso há 1, 2, 3, 4 anos. Né? Com vários exemplos aí. Eu prefiro não citar marcas, mas a gente vê isso na prática acontecendo, né? Cada vez mais. E por quê? Porque essas lideranças fazem parte do processo junto com a FCJ, não é uma ação isolada, né? Então existe uma governança, existe um conselho criado, existe reuniões aí periódicas onde a alta direção, né, a alta gestão ou até o board vai acompanhando esse processo, vai entendendo ao longo do período, né, como é que esse modelo está evoluindo e ganhando cada vez mais confiança e adeptos. Então, é um pouco disso que a gente está falando. É um ganha-ganha total, né, Weber? E ele foca mais no H1 ou ele foca... Desculpa. Quer mais água? Não. Tem? Faz a pergunta fora do ar aqui, velho. Mais no H1 ou... O CVB as a Service, ele foca mais só no H1 ou ele foca... É difícil responder isso, né? Porque... Não sei se uma empresa, né, faria um projeto a curto prazo olhando para H2 e para 3. H2, eu acho que não. Não é algo... ela sabe que não vai ser rápido, né? Então, sim. Então, eu acho que a porta de entrada é H1, né? H1. Acho que tem que ser, mas pergunta aqui. Voltando para o ar.
E assim, Geraldo, o CVB as a Service, ele foca mais no H1 ou você acha que tem uma ponta para o H2, para o H3? Excelente pergunta, Weber. Acho que nunca ninguém me perguntou isso. Veja, se a gente está falando de um processo, de um projeto a curto prazo, né? Normalmente ele atende mais o H1. O que é o H1? É a operação, é o que está rodando. É como é que eu resolvo o meu problema hoje e não daqui a 5 anos, né? Então, o CVB as a Service veio exatamente para isso, para atender uma necessidade urgente, real, imediata da operação. Não importa qual seja a dor, qual seja o setor, qual seja a necessidade, mas é uma necessidade imediata. Então, por isso que até que eu chamei de degustação, né? Porque você vai experimentar um modelo novo que você não conhece dentro da empresa, entender se ele realmente te dá o retorno que você esperava ter, dentro daquela expectativa a curto prazo, né? Ou seja, o investimento é baixíssimo, né? Simbólico quase, para um projeto de inovação. Vai te trazer um retorno muito mais rápido, porque já existe um portfólio, porque já existe uma metodologia testada, vai trabalhar o processo de cultura, como eu falei, e a partir daí você tem os passos seguintes. Então, eu acho que estamos falando só mais de H1 mesmo, porque... Desculpa, não estou conseguindo. Não, tranquilo. Agora grudou aqui. Se quer ir ao banheiro, a gente dá uma pausa. Não, só precisa parar, né? Eu não estava assim ontem, foi de ontem para hoje, cara. Você pegou friaca? Eu saí de São Paulo, hoje estava 5 graus em São Paulo. Nossa. Assim, sexta-feira estava 33, né? E sexta-feira que vem vai fazer 30, então imagina que, assim, não é... Aqui não tá variando tanto, assim, não. Cara, aqui não chegou esse calor todo. Absurdo, cara, você imagina? 5 graus em São Paulo, de onde sai isso, né? Aqui eu acho que na hora que eu tava vindo pra cá tava 20. Acordamos aqui com 12. Domingo passado São Paulo tava muito bem. Sim, tava muito Tava quente. muito quente. Você tava lá, né? O pai dele mora em São Paulo. Tá? Então, voltando. Então, sim, o CVB as a Service vem para atender essa demanda mais pontual, com muito mais resultado a curto prazo do que outros modelos que já existem no mercado, exatamente por causa de toda essa bagagem, essa metodologia, esses resultados que eu citei, né? Excelente. E Geraldo, assim, a gente já está caminhando aí para o fim. A gente tem uma proposta de ser um pocket mais rápido. As pessoas escutam muita gente no caminho de volta do trabalho e tal, na academia. Quem, por exemplo, o empresário que está escutando a gente, que analisou e falou assim, olha, CVB eu acho que eu ainda não estou pronto, CVB as a Service eu acho que eu também não estou pronto. Tem um terceiro ponto que eu acho que é interessante, que é uma formação que vocês estão desenvolvendo, que já fizeram um piloto, né, que foi muito bem sucedido no ano passado, ou esse ano, se não me engano, mas que a pessoa ela vai ter uma visão geral sobre modelos de inovação e visão na prática mesmo disso, né, como é que funciona, que é o Master em Corporate Venture Building. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa segunda edição que vocês vão fazer, e é a porta de entrada, né, para esse executivo entender assim, como que eu vou implementar inovação na minha empresa? Ele vai ter uma visão bem robusta sobre isso, né? Muito bom. Veja, a gente falou várias vezes aqui nesse papo sobre educação, né? Sobre conhecimento, sobre a necessidade de adquirir conhecimento de forma contínua, né? Sim. Então, esse programa, na verdade, a gente entendeu que o mercado demandava um programa de formação consistente, de alto nível, como esse que foi lançado no começo do ano. E por quê? Isso não é só para aquelas empresas ou para aqueles executivos de inovação que estão começando agora. Ou seja, para aqueles executivos, pelo contrário, inclusive, é engraçado isso, né? A gente está tendo adesão de gente de inovação que está aí nessa estrada há 5, 6, 8, 10 anos. Por quê? Cara. Porque é uma jornada, é uma esteira, né, de inovação. E é contínua. Então, assim,
como é que eu faço? Eu não quero aprender só um pedaço, só de inovação aberta. Eu não quero aprender como é que eu crio um programa de inovação aberta que traz resultados. Eu quero entender como é que eu crio um planejamento de inovação ao longo dessa esteira, dessa jornada que me dê uma liderança de mercado, quer seja como carreira profissional, né? Ou como organização, empresa. Então, foi aí que a gente focou, né? Como é que eu trago conhecimento para profissionais que não necessariamente vão ser só da área de inovação, como eu falei, né? Por que um C-Level da área de marketing, de vendas, de finanças, o CFO, o cara de marketing que está liderando a estratégia de marketing da corporação, esse cara precisa entender esse processo, ele precisa enxergar essa esteira e precisa saber dialogar com a área de inovação para acelerar esse processo, precisa saber dialogar com a alta direção, com o conselho. Então, assim, principalmente naquelas empresas que têm ainda uma cultura mais conservadora. Sim. Então, assim, vamos lá, do que eu estou falando. Se os gestores de tecnologia, né, de inovação, continuam vivendo na zona de conforto, cabe aos líderes, aos heads de outras áreas de negócios levantar essa bandeira e virar protagonista dentro da empresa. É assim como a gente vê isso acontecendo em diversas empresas, né? Então, de novo, como fazer isso? Precisa ter conhecimento, precisa ter cultura. Quando a gente fala de corporate venture, né? Lembra que eu falei do builder e do capital? Sim. Eu preciso entender as duas coisas, eu preciso conhecer as diferenças, eu preciso entender os modelos de governança, eu preciso entender para que tipo de empresa isso é adequado, em qual estágio, como é que eu monto um planejamento estratégico de inovação baseado nesses conhecimentos e que esteja alinhado com a estratégia do negócio. Puta, mas como é que eu faço para que isso aconteça? Como é que eu construo isso dentro do meu plano, né? Eu já tenho 2 planos na empresa. Como é que eu faço com que as duas coisas sejam convergentes? Então, cada empresa tem uma necessidade, está num estágio diferente, cada profissional tem um conhecimento. Então, é um pouco dessa visão executiva, dessa base de conhecimento executivo, que a gente trouxe para esse programa Master in Corporate Venture Building e Open Innovation. Ou seja, eu vou ouvir falar de Corporate Venture, Building, Capital, de Open Innovation, de conceitos de governança, de estruturação jurídica, de como é que eu monto um programa desse de portfólio, de gestão de portfólio. Sim, vai. Com quem? Com quem já fez isso, com quem tem essa experiência, não só teórica, mas prática. Então, esse é um ponto de diferencial, né? Teoria, se eu dou um Google aí, eu assisto um seminário, um evento, leio um livro, tá tudo lá. Agora, assim, como é que eu junto as duas coisas? Como é que eu recebo uma informação teórica, com uma didática diferente, com uma forma de se expressar diferente, e com quem já está executando isso, já fez, já quebrou a cara, já enfrentou os mesmos desafios que as médias e as grandes empresas têm, que são muito parecidos, né? Como é que eu trago o alinhamento com o CEO, com a alta direção, com o board, com o conselho? Como é que eu faço para criar um plano de investimento nisso? Como é que eu vou buscar funding para isso? Se a empresa não tem verba para construir isso, e por aí vai, né? E como que as empresas estão fazendo isso? De forma prática, né? Quem está fazendo isso, de que forma, quais foram os desafios, como é que venceu cada desafio, quais são as lideranças que estão executando esse tipo de plano, projeto no mercado, e ouvir delas ao vivo ali, como é que elas estão trabalhando com esses conceitos todos e o que tem feito e o que tem trazido de resultados, principalmente de benefícios para a corporação, independente de se é uma média, se é uma grande empresa, qualquer setor. Então, é um pouco disso tudo que a gente reuniu dentro desse programa. Ele é 90% online, para facilitar o acesso de quem está fora de São Paulo, de BH, não fica restrito fisicamente, você pode estar em qualquer lugar do país, né? Tem uma carga horária adequada para que os executivos possam participar 2 vezes por semana. E as 2 últimas aulas presenciais em São Paulo, para que realmente
ou porque não BH, né? Qualquer outro lugar, e para que esse time se reúna e saia dali com toda a tese desenvolvida e esse planejamento para dar os passos seguintes, que é como é que eu implanto isso dentro da minha empresa, né? Dentro de cada uma das necessidades, de estágios diferentes, etc. Então, foi isso que a gente juntou dentro desse programa. Fizemos uma primeira turma, como eu falei. O Kojo, que é o líder, o coordenador desse programa, é um cara extremamente experiente de mercado também, traz uma bagagem gigantesca aí, né, com essa visão de futuro e tendências, de ambidestria, que é um dos pontos fortes aí do processo, né? Para quem não sabe, que a ambidestria é exatamente o que você citou agora há pouco, numa das perguntas, como é que eu trabalho olhando não só para a minha dor de hoje, mas para construir a longevidade, os novos modelos de negócio, novas fontes de receita, né? Como é que eu preparo a minha empresa para o que está vindo de concorrência que eu posso não ter hoje. Sim. Né? Como é que eu olho para frente, né? Para o meu negócio que vai acontecer daqui 5, 6, sei lá quantos anos. Então, de novo, essa é a formação do curso. E a primeira turma foi extremamente bem satisfatória, tanto que já estamos com uma segunda turma. E, de novo, o objetivo não é ganhar dinheiro vendendo programa de formação, e sim criar essa cultura, levar isso para o mercado, fazer com que cada vez mais e mais empresas entendam a necessidade de estruturar um programa a curto, a médio, a longo prazo, com essa visão de gestão, de governança, de resultado, né? Quando você olha para um programa corporativo, e aí todas as empresas são muito iguais, né, muito parecidas, você não consegue ter um orçamento, uma área construída, um budget, né, uma verba definida, se você não provar que existe retorno, né? Então, como é que você prova isso? Como é que você cria um plano que vai te trazer um resultado a curto prazo, usando, por exemplo, o CVB as a Service, que a gente acabou de citar, né? Provando o ROI a curto prazo para que no ano seguinte você tenha um orçamento o dobro, o triplo, sei lá quanto, daquilo que você investiu e possa crescer. Isso vai te trazer capacitação, conhecimento pessoal, profissional, para a sua carreira. Primeiro, para o seu currículo como profissional, independente da área que você atua. E, de novo, não estamos falando só de inovação, não. Sim. Na primeira turma, a gente teve investidores fazendo o curso. Por quê? O programa. Por quê? Porque o cara, para ser investidor de inovação, ele precisa entender disso tudo, ele precisa entender onde ele está pisando. Como é que ele passa a aumentar os cheques, os valores de investimento, como é que ele pode participar de co-investimento com investimentos maiores, quer seja de seed, de pós-seed, de fundo, seja lá o que for. Né? Como é que eu trago a minha pessoa jurídica para começar a investir? Né? Quais são os riscos, como é que é o processo de governança nisso, né? E isso é algo que está cada vez mais acontecendo. Como é que eu não só invisto na física, né? Eu passo a investir também na jurídica, só que para isso exige conhecimento. Como é que eu vou levar esse assunto para dentro da empresa se eu não sei nada sobre isso, ou se eu tenho dúvidas, né? Não conheço os riscos, não conheço as formas de mitigar os riscos. Então, esses conceitos servem para qualquer tipo de profissional. Então, além de trazer o conhecimento para a pessoa, né, para o profissional em termos de carreira, obviamente vai fazer com que essas pessoas que estão ganhando esse conhecimento possam ter projetos muito mais estruturados, com muito mais resultados e, obviamente, ganhar um protagonismo gigantesco dentro da corporação e dentro do mercado. Né? Ou seja, é um pouco disso que a gente está falando. Né? Então, um benefício pessoal, profissional e, obviamente, empresarial. Né? De novo, na primeira turma também tivemos CEOs fazendo parte desse programa. Por quê? Esse é interessante. Um CEO com 2 executivos, 2 diretores de áreas junto com ele. 3 pessoas da mesma empresa fazendo a mesma formação. Por quê? Como é que eu vou dialogar com o meu diretor se eu não tiver esse conhecimento? Então, olha só que, né, mentalidade aberta, olhando para o futuro, né? Tipo, participativo nisso, tá? Vamos estudar juntos esse negócio, porque no dia seguinte eu vou te cobrar de algo que eu também já sei e consigo dialogar e pedir
E se você não fizer, eu vou executar sozinho, porque eu sou dono da empresa. Então, tipo assim, um pouco disso, né? E esse lance é bem legal, e é isso que a gente está vendo aí daqui para frente, né? Crescer isso em termos de volume e de outras ofertas, inclusive, né? Para necessidades mais pontuais que a gente já identificou. Não só um programa intensivo desse de 78 horas, né, em 2 meses aí de atividade, mas coisas mais pontuais que servem também para outras áreas, para outras lideranças, para que efetivamente a empresa possa construir essa cultura e nos ajudar cada vez mais a fortalecer o ecossistema de inovação, de startups e fazer com que esse movimento vire resultado global, né? Acho que esse Excelente. é o propósito aí por trás de tudo isso, né? Além, obviamente, dos objetivos individuais, profissionais e de cada uma das empresas. É fazer com que o ecossistema se fortaleça e que o Brasil seja destaque global nesse setor, porque ainda não é, a gente está ainda muito longe disso no ranking, mas tipo, com o mercado desse tamanho, com o potencial que existe, né? E com o potencial, inclusive, para o momento seguinte das empresas, que depois dessa jornada toda é o CVC, né, que eu não entrei em detalhes, que é o Corporate Venture Capital. Ou seja, sim, depois que eu segui essa jornada, preparei criei essa cultura, criei um portfólio, né, a hora que eu tenho essa cultura, e não vai demorar 5 anos para isso acontecer, né, isso é muito mais rápido, né, mas eu tenho a base sólida de resultado. E isso começa a acontecer já com 2 anos facilmente. A gente tem casos aqui, inclusive em Minas, aqui, né, de corporações já obtendo resultados, enxergando esse potencial com 2 anos de operação, com mais de 10, 15 startups no portfólio. Então, vamos preparar agora para o passo seguinte. Se eu tenho capital, tenho condições de montar um fundo próprio para começar a investir diretamente nas startups, que é o CVC, vamos nos preparar para isso. Então, o Master já traz uma base grande, legal, de conceitual para essa esteira, para essa jornada, já sabendo aonde eu posso chegar nessa jornada, para que eu consiga liderar isso depois e não passar a bola para alguém que vai vir de fora e ocupar o meu lugar, sim, dentro da corporação, né? Então, eu tenho condições não só de dialogar, como também de liderar esse processo todo desse passo seguinte, né? Obviamente, vão existir formações específicas de CVC que vão ter que ser necessárias, porém eu já tenho todo o conhecimento, toda a base e já começando hoje olhando para essa jornada de onde eu quero chegar de acordo com a minha estratégia de negócio, né? E, enfim, então, de novo, estamos fortalecendo as lideranças que já existem, estamos criando novas lideranças que vão fazer uma diferença enorme daqui 5 anos, 3 anos e vão estar aí como protagonistas nesses processos. Temos certeza disso e você já conhece alguns deles aí, você vai... Conheço, vai ser demais legal acompanhar isso, porque, sim, assim, né, são pessoas que efetivamente vão estar no topo da liderança corporativa, de inovação corporativa nos próximos anos. Tá? Excelente. E os professores são pessoas que estão na prática, né, todos os dias ali. Então eu conheço um pouco, eu acho que só tem coisas boas a dizer. E fazendo o meu jabá aqui que eu não fiz, né? Master Corporate Venture Build e Open Innovation. Tá lá no Google, é só procurar. E um detalhe importante, né? A gente não fez isso sozinho, né? Isso aí foi feito a muitas mãos desses professores aí que nos ajudaram a construir. E ele tem a certificação da Inova Business School, que é uma das principais escolas de negócios do país. Inclusive, é a escola que eu citei, né, que tem aí uma visão, uma pegada muito forte de ambidestria, de futuro e tendências, que já faz isso há muitos anos no mercado, formando inclusive conselheiros com esse foco. Então, de novo, uma vez que é certificado por uma escola dessa, traz aí um selo de certificação e com a participação ativa dos 2 principais sócios da escola, né, que trazem uma bagagem gigantesca, né, dentro do programa e que dá muito subsídio, muito forte aí, de novo, de forma não só teórica, mas de prática, de como é que as empresas estão se fortalecendo em termos de crescimento de negócio, né, usando a inovação.
Excelente. E você encontra no site da FCJ. FCJ Venture Builder tem uma aba ali dos cursos e o corporate está ali. Perfeito. Geraldo, queria te agradecer, né? Eu queria, antes Acabou disso... já? Poxa. Excelente. Mas antes disso, eu queria que você deixasse suas considerações finais aí. Né? Lembrando assim, quem escuta a gente muito são startups, empresários, às vezes estão querendo começar no mundo da inovação. A gente recebe muitos feedbacks dessas pessoas. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, principalmente com esse foco, né, que você tem, que é uma carreira brilhante na área de inovação. Então eu queria que você deixasse ali uma palavra final para as pessoas. Palavra final não, né? Porque espero que essa palavra continue, mas tô brincando. Exato. Não deixei nem você falar. Só nesse podcast que é final, mas... Veja, assim, de novo, eu volto a dizer, não existe mundo perfeito, não existe modelo perfeito, não existe metodologia perfeita, né? Assim como não existe nenhuma corporação, nenhum veículo de investimento, nenhuma startup. Então, isso faz parte do processo. Eu diria que hoje, olhando para o mercado brasileiro, né, cada empresa, cada startup, cada investidor está num estágio de maturidade diferente. Então, primeiro tem que olhar para o estágio que cada um esteja. Sim. Só que independente do estágio que ele está, a FCJ é um canal, é um ecossistema hoje que pode contribuir para esse estágio, ok? Não importa se é uma simples conexão, se é uma simples abertura de porta, se é uma mentoria, se é um aprendizado em termos de entrar como investidor numa plataforma dessa de crowdfunding, com 3, com 6, com 10 mil reais e começar a fazer parte e ganhar cultura com isso. Então, não importa como, né? Existe dentro do portfólio hoje de serviços, de ofertas, de produtos do grupo, produtos para qualquer estágio de maturidade, né? Principalmente olhando para a corporação de médio e grande porte e olhando para o investidor. E, de novo, não importa se o investidor quer colocar 5, 10 ou 500 mil reais. A gente tem espaço de aprendizado para todos eles. A mesma coisa a corporação média ou grande. Não importa se ela quer uma startup, se ela quer 10 ou se ela quer 50. A gente tem espaço, tem modelo e vai caber no bolso dela. Ou seja, investimento não é um problema, né? Custo não é um problema. Então, a gente tem espaço, tem modelo para atender essa necessidade, principalmente das médias e grandes empresas. No caso da startup, aí é muito mais focado, né? Então, aí, se a startup está em fase de ideação, de produtização, de validação, de MVP, ainda não está faturando, não sei o quê, a FCJ pode ser um grande elo de conexão com os atores do ecossistema que vão poder atendê-la nesse estágio. Ok? Não existe espaço dentro do modelo FCJ? Existe, mas é mínimo. Por quê? Porque o mercado não pode esperar, né? E, de novo, existem outras dezenas de empresas, entidades, até de fomento, como o próprio Sebrae, que vão atender essa startup nesse estágio. Então, por que a FCJ vai entrar nesse negócio? Já tem muito mais gente fazendo isso, focada em atender essa necessidade. Então, a FCJ é um elo de conexão para esse estágio, mas ela não vai atender essa dor dessa startup que está precisando tirar a ideia do papel, que está na fase de ideação, que está na fase de validar o produto, de MVP, que ainda não fatura, que não emite nota fiscal, que não tem CNPJ. Não é aqui que ela vai encontrar a solução para esse estágio. Ela vai encontrar a conexão que ela precisa com as informações que ela precisa, mas não a solução de oferta. Então, quem que a gente busca? A gente busca exatamente as startups que já estão mais maduras, que já validaram, que estejam faturando, não importa, né, quanto, mas que já estejam prontas para escalar, que já passaram por esse estágio. Principalmente aquelas que foram aceleradas. Ela já recebeu uma aceleração, ela já passou por esse crivo, ela já está mais preparada para entrar no modelo, na metodologia, etc., e ter continuidade, obviamente, com mais chance de ser aprovada nessa seleção que a gente falou. Então, acho que é um pouco disso, cara. Assim, busquem, procurem informação, vai atrás, se conecte, entenda, conheça o modelo.
o ser humano ele é muito avesso a risco, né? Ele é muito avesso, Sim. principalmente aquilo que ele não conhece, né? Só que, de novo, não existe mais espaço no mercado para a zona de conforto. Isso faz tempo, né? Alguém vai te substituir se você não se reinventar, se você não reinventar a sua carreira. Ah, mas eu vou precisar correr risco para isso? Nem sempre. Inovação é correr risco. Agora, tem que ser um risco comedido, um risco controlado, um risco sabendo onde você está pisando. Né? Ninguém vai querer colocar em risco uma carreira de um profissional que está lá há 5, a 10, a 20 anos numa corporação. Né? Ninguém é louco para isso. Ninguém vai querer incentivar um investidor a colocar 15, 20, 50% do seu patrimônio num investimento de risco que continua sendo a investir em startups. A gente vai ter uma linguagem correta, ou seja, isso foi um aprendizado, inclusive, nessa carreira, né? Nessa jornada. A gente recomenda que os investidores não coloquem mais 5% do seu patrimônio em investimento de startup, porque é uma diversificação. É que nem você investir lá na sua carteira com o seu cara de investimento e ele dizer, vamos diversificar aqui, vamos colocar X mil reais aqui, eu não vou colocar 10 milhões no investimento de risco, eu vou colocar 100 mil reais, vou colocar 50, vou colocar 1.000. Então, assim, é assim que começa a adquirir a cultura. Por quê? Isso é muito interessante. O brasileiro não teve não tem esse legado, né? Essa educação financeira. Não é nem só financeira, essa educação de querer aprender, de querer, entendeu? Então, assim, então muitas vezes a gente deixa de ter mais ganhos por falta de conhecimento e pela iniciativa de buscar o conhecimento, que já está aí. Uhum. O conhecimento já existe, está aí, tá? Para quem quiser, inclusive muita coisa de graça. Então, falta essa cultura que o americano tem, né, desde pequeno. Então, ele é incentivado para isso. A gente não é criado para isso. Então, assim, essa é a dificuldade. Mas, de novo, voltando, estou desviando o assunto. Sim, então a gente tem aí portfólio, oportunidades, não só de conexão, mas como de atendimento tanto para startup, quanto para corporação, quanto para o investidor, dentro de cada necessidade, de cada foco e de cada estágio que ele esteja. O importante não deixe de buscar a informação, não deixe de bater na nossa porta. Por quê? Porque isso vai poder fazer uma diferença enorme na sua vida, quer seja profissional, pessoal, profissional, de empresa, de carreira e de conhecimento e de conexão. De novo, o negócio é uma consequência, né? Agora, se você não se conectar e não for atrás do conhecimento de quem está liderando as iniciativas de Corporate Venture Builder, você nunca vai entender o que é isso efetivamente na prática. E o potencial que esse mercado tem, né? É absurdo. Exato. A gente está diante de um oceano azul, né? De fato. Total. Geraldo, eu queria te agradecer muito, né? Geraldo veio de São Paulo, gente. E a gente ficou muito feliz dele gravar conosco aqui. Então, ele chegou hoje, 5 horas da manhã, pegou o voo 5 horas da manhã, 5 graus lá em São Paulo, veio para cá. Então, eu queria te agradecer de coração aí pela aula que você deu hoje. E pela sua trajetória, né? A gente aprendeu muito aqui com você. Que isso, cara. A gente vive aprendendo sempre. Eu que agradeço e assim, espero que tenha um pão de queijo me esperando aqui do lado de fora, né? Parece que eu vim de São Paulo Minas, só. Né? Então, assim... O pão de queijo nosso é muito melhor, não tem comparação. Muito bom. Obrigado, Weberson. Parabéns aí pelo projeto, espetacular aí. Eu acho que, assim, de novo, levar informação, levar conteúdo cada vez mais, é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Então, conheça um pouco aí do teu histórico, do que você faz nos bastidores, que ninguém sabe, inclusive, esse ato de levar a educação, né, de forma até voluntária aí, que Sim. você tem é fundamental para o crescimento não só dos negócios, de novo, para as marcas crescerem, as pessoas precisam crescer antes. Com certeza. E mais importante do que as marcas, as pessoas que fazem a diferença, não são as empresas. Então, se não existia as pessoas, não existia a troca, não existia o conhecimento e essa contínua evolução do aprendizado, as marcas não vão existir. Então, acho que esse é o ponto fundamental. E parabéns pelo projeto. Obrigado, Geraldo. E, pessoal, eu queria agradecer também, né? Vocês ficaram com a gente aí nesse tempo.
E hoje só falar um pouquinho da Invest Plus. A Invest Plus está patrocinando a gente aqui no podcast Inovação na Veia. É uma plataforma de equity crowdfunding. É um negócio muito legal. Então, se você sempre pensou assim, eu quero ser sócio de uma startup e eu não sei como fazer isso, aqui é a porta de entrada para você poder conhecer um pouquinho mais da Invest Plus. Então fica o nosso recado e entra lá investplus.vc e aí você vai ver todas as ofertas, inclusive uma startup que está lá, ela foi notícia hoje no estado de Minas, a Last Wish. É notícia sensacional, falando ali, é uma startup que trabalha com memórias póstumas. Então depois dá uma lida lá, vocês vão aprender um pouquinho mais. E só lembrando, né, estamos em todos os canais, YouTube da FCJ, YouTube da Mix, Deezer, Amazon Music, Spotify, que é o nosso canal principal. E aí fica o nosso convite para vocês continuarem curtindo os conteúdos que a gente está gravando. Pessoal, muito obrigado, fica o nosso abraço e até a próxima.